A Hidra era um personagem da mitologia grega. Era algo como um dragão com a cabeça de serpente. Os guerreiros iam a atacar e quando cortavam a cabeça da Hidra, duas novas cabeças surgiam. Isso não seria tão ruim caso o poder letal da Hidra não estivesse concentrado na cabeça. É que a Hidra tinha um hálito que fazia com que os guerreiros morressem ao ter contato com esse hálito. Além disso, o sangue da Hidra era tóxico e o sangue durante as batalhas que chegavam até a pele dos guerreiros também prejudicavam a vitalidade dos guerreiros. Você, imaginando aí pelo lado do guerreiro, deve imaginar ou pensar ou estar com a empatia de que é uma péssima ideia lutar contra a Hidra. Mas será que você queria ser o guerreiro ou você queria ser a Hidra em uma situação? A mitologia grega dá pra gente a possibilidade de analisar as metáforas. Eu gostaria de ser a Hidra, não pelo fato de ter a cabeça cortada e duas aparecerem, isso não. Mas analisando a metáfora da história, imagina ter recebido um ataque, uma energia contra você e ao invés de cair por conta disso, você voltar melhor. É nisso que está baseado o conceito da antifragilidade. Quando você recebe uma forte energia e você reage vindo muito melhor. Em um dado momento da mitologia grega, a Hidra foi vencida por Hércules. Mas não vamos avançar sobre essa história. O que me fez trazer a Hidra para esse diálogo de hoje foi tratar sobre o conceito da antifragilidade aplicada às finanças pessoais. Quando algo de negativo acontece na sua vida, na minha vida, nós temos algumas maneiras de reagir quanto a isso. Uma primeira maneira é receber aquele impacto negativo nas nossas vidas e ter uma grande repercussão também negativa diante daquela situação. Por exemplo, você fez uma prova no período ainda de graduação médica e essa prova lhe proporcionou tanto impacto mental que fez você repensar se queria mesmo medicina, pensou em desistir ou então desistiu de ser médico, deixou o que havia de bom ali para o segmento do semestre porque se concentrou e foi altamente impactado por esse ponto negativo que foi se dar mal em uma determinada prova. E imagina outra situação que você está tentando fazer uma pós-graduação, lato sensu, ou então uma residência médica e não está passando no processo seletivo. Isso na primeira, na segunda vez, e aí você ficou muito fragilizado com a situação e aí você, mesmo querendo a especialidade, aquela pós-graduação em residência ou lato sensu do outro tipo, modular, você desistiu. Você sofreu aquele impacto negativo de não ter passado e desistiu e vai seguir agora um outro rumo que, segundo a sua concepção, será mais fácil. Ou então, você que é médico começa a dar plantão e aí lá no plantão de urgências e emergências médicas você vive uma experiência negativa que você não conseguiu implementar tudo que sabia porque estava faltando algum equipamento e aí você termina aquele plantão altamente fragilizado pela situação e decide parar de dar plantão por conta das condições de trabalho e aí você tem alguma justificativa mental. Para de dar plantão. Então, nessa situação, você reagiu a uma intempérie de uma forma a que você saiu muito fragilizado com ela e mudou de rumo. Essa é a primeira maneira de reagir a uma situação adversa. Se quebrando. Então, a primeira situação é ficar quebrado com a situação adversa que vem. Mas você pode ser resiliente, que é a segunda maneira como você pode reagir diante de uma adversidade. Você está lá participando de uma conduta médica ambulatorial por um longo período. Em um dado momento, o seu paciente tem uma lesão por órgão-alvo e você já implementou condutas com vistas para que ele não tivesse aquela lesão de órgão-alvo, mas mesmo assim as condutas não foram colocadas em prática e
Aquele momento que você diagnosticou uma lesão de órgão-alvo no segmento ambulatorial lhe trouxe um certo impacto. Esse impacto, em virtude da sua resiliência, não deu para você a ideia de que você abandonasse o ambulatório porque precisa ter uma visão de longo prazo, precisa ter uma gestão da clínica, atividades de educação em saúde, atividades de maior complexidade de forma muito profissional. Você não desistiu desse segmento ambulatorial. Você conseguiu superar aquela, naquele momento você considerou uma falha do sistema. Você conseguiu superar e no outro dia você estava lá retornando ao seu trabalho da mesma forma como fazia antes de ter aquele paciente que lhe proporcionou um certo sentimento negativo no dia anterior. Mas você voltou da mesma forma, atendendo com cordialidade os seus pacientes. E temos uma terceira forma. Então, a primeira forma você quebra, a segunda forma você é resiliente, e falando sobre resiliência, é a capacidade dos metais a não quebrar, né? Então ele entorta, mas não quebra, e aí você consegue voltar ao estado anterior. Mas você pode reagir de uma terceira forma, que é a forma antifrágil. Quando você está em uma dada situação médica e passa por uma experiência negativa, aquela experiência negativa, com um sentimento de antifragilidade, você consegue fazer com que seja uma experiência de aprendizado. E no outro dia, em uma outra experiência similar, você não vai agir da mesma forma como era antes, que o caso da pessoa resiliente faria. Você vai agir de uma forma melhor, porque uma situação que você passou, energia negativa para você, você interpretou aquilo como uma oportunidade de aprendizagem, de evolução. Você foi lá, estudou, fez algum treinamento, mergulhou nos livros, abraçou oportunidades educacionais e em uma outra situação similar você conseguiu responder de uma forma muito melhor em relação à sua primeira resposta, que lhe trouxe um sentimento ruim, mas que ainda assim promoveu que você buscasse uma melhoria constante. Percebeu as 3 maneiras que você pode reagir diante de uma repercussão ou uma intempérie que acontece? Você pode quebrar, você pode ser resiliente e você pode ser antifrágil. A antifragilidade é algo que você pode aplicar mentalmente e fisicamente em várias situações. Nas provas que eu te citei, nos atendimentos ambulatoriais, nos plantões, na vida como um todo, na sua carreira. Mas já que essa série que você está tendo acesso aqui é sobre finanças pessoais, é possível também aplicar a antifragilidade no contexto das finanças pessoais. Positivo, qual o antônimo do positivo? É o negativo, não é o nulo. Então lembra disso. Da mesma forma, qual o antônimo do negativo? Não é nulo, é positivo. O nulo seria o caso da resiliência, em que você passaria por uma situação ruim e voltaria para o estado anterior. A antifragilidade, você passa por uma situação ruim e tem benefício disso. Agora, é muito importante não usar essa mentalidade, esse mindset, de forma irresponsável. Se expor a um erro com uma mentalidade de antifragilidade é tá também apaixonado pelo aprendizado. Então você se expõe ao erro, você sabe que aquele erro vai dar para você uma oportunidade para que você seja melhor. Mas não devemos usar de forma irresponsável, nos expondo a erros que causariam grandes danos às nossas vidas. A antifragilidade é uma atitude mental e física que você deve usar com critério. Você não ia acelerar um carro a 120 km por hora no centro da sua cidade e só depois que ocasionar um acidente, bater em alguém ou se danificar o seu veículo, até você mesmo, só depois disso que você vai aprender que é errado ultrapassar os limites de velocidade da via. Não. Então, mesmo sem a experiência, você sabe de que forma você pode se expor a alguns erros. Nas finanças acontece muito isso. Você, tendo uma visão crítica para analisar os cenários, você vai se beneficiar em cenários positivos
e negativos. O que não pode acontecer é pensar que você vai aprender com os erros e se expor a situações sem um risco calculado. Isso é muito errado. E alguns colegas meus, eles, por conhecerem que eu escrevo sobre inteligência financeira para médicos, por saberem que eu tenho livro, que eu tenho cursos online, eles vêm para mim e dizem assim: Daniel, eu já me organizei, agora eu quero investir. Eu vou começar investindo na bolsa, eu quero comprar algumas ações. Me diz aí algumas recomendações, já que você conhece. E aí eu vejo que está tudo errado. Começar a investir pelas ações isso é uma exposição a um risco. Se você não tem uma base sólida sobre inteligência financeira e se expõe logo para um risco elevado de perdas e ganhos também no mercado, você está começando pelo lado errado. Então, nesse momento que você, se por conta própria, decidir começar a investir pelas ações, você pode ter uma grande perda financeira. Essa perda, com a mentalidade antifrágil, vai te fazer melhor, porque você vai buscar mais informações para escolher de forma mais apropriada quais as melhores ações. Mas sabendo disso, não é melhor que você busque, antes de se expor, o máximo que você puder de informações? É melhor ir já com um grau básico de informações para investir na bolsa ou ir com a cara e com a coragem, sem um rigor de habilidades de cenário, de análise de cenário. Sem dúvida, o rigor dá para você a oportunidade de realizar melhores escolhas. Mesmo assim, você vai errar, porque mesmo com conhecimento teórico sobre o mercado financeiro, os erros podem acontecer. Daí a importância de montar uma carteira de investimentos, que muitos podem até chamar de uma carteira antifrágil. É um bom nome. Uma carteira antifrágil seria uma variedade de investimentos que você pudesse ter ganhos em cenários de ganhos e de perdas. Quanto aos investimentos, a gente tem dois grandes grupos: renda fixa e renda variável. Se você tiver conhecimento, você vai ganhar no cenário de uma economia do país muito boa, na renda variável e na renda fixa. E num cenário de economia muito ruim ganhar muito bem na renda fixa e na renda variável. Você vai enxergar quais os gaps em que você pode entrar para que um tempo depois, curto prazo, médio ou longo prazo, você possa colher os ganhos das melhores escolhas. Sendo que na sua carteira você vai, em algum dos produtos, perder um pouco, mas o outro vai compensar com um ganho superior, e outros momentos você vai ganhar em tudo, perder. A diversificação é um fator que vai dar para você uma estrutura de carteira antifrágil. Você pode ganhar em cenários econômicos positivos e cenários econômicos negativos. Mas o que eu quero deixar muito bem claro para você é que você só vai enxergar se o cenário está positivo e negativo se você tomar vergonha, sentar, estudar e assumir a responsabilidade para o seu futuro, estudando sobre esse tema, finanças pessoais.